Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Imparável aqui no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. Hoje vamos contar a história de Ana Rosa Lencioni. No meio de sua jornada como concurseira, Ana foi diagnosticada com o transtorno do espectro autista e também com superdotação. Isso a fez transformar desafios em força e determinação. Começou a estudar para concursos aos 38 anos. Já mãe, após várias experiências como CLT e empreendedora, buscando estabilidade e um salário, uma remuneração melhor. Entre reprovações, filhos pequenos e, infelizmente, o etarismo, conquistou sua primeira aprovação em 2019 na Prefeitura de Jacareí. No caminho, enfrentou a maior perda. O pai, seu maior incentivador, faleceu no dia de uma prova importante. Meses depois, retornou aos estudos, motivada pelo sonho que sempre dividiram. Hoje, aos 47 anos, é analista judiciária do TRE de São Paulo e aguarda a nomeação como auditora da Controladoria Geral do município de São Paulo. E é com orgulho que dizemos que Ana estudou com os materiais do GRAM, com a plataforma do GRAM, e também foi mentorada pelo professor Alexandre Meirelles, coordenador da área fiscal. Ana, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigada. Eu que agradeço, né, a honra de estar aqui nesse programa, falando com você hoje. Ainda mais um programa que já entrevistou tanta gente importante, né? Haroldo Dutra, Lia Salgado, o próprio Alex. Nossa, para mim é uma honra estar aqui hoje falando com você. Ana, como é que foi sua infância e sua adolescência? Quem eram os seus pais? Então, eu vim de uma família de classe média, né? Meu pai era engenheiro elétrico, minha mãe fez até o ensino fundamental, o ensino médio. Meu pai tinha uma papelaria em Caçapava e eu comecei a gostar dos livros porque ele vendia livros e eu passava a minha infância eu passei lendo livro, lendo apostila, que na época não tinha os livros didáticos, as apostilas como existiam hoje, né? Eram livros didáticos mesmo. Então, minhas férias eu passei lendo esses livros, eu lia todos os livros, da minha série, de outras séries, na papelaria com meu pai. A gente sempre junto. Qual foi o papel do seu pai nessa trajetória de estudos? Ele era seu grande incentivador? Ah, meu pai era tudo para mim. É tudo, né? É, ele, no começo, quando eu falei que eu ia começar a estudar para concurso, ele falou assim para mim: não, concurso é tudo carta marcada. Não vai nessa não, não vai dar certo. Ele tinha meio medo, sabe, de eu me frustrar muito. E daí quando eu falei para ele, não, pai, eu vou, vai dar certo, né? Eu vou tentar. E eu acho que a virada de chave assim foi quando saiu o concurso da BIM, que eu falei para ele, tinha prova de natação, e eu falei para ele, eu vou aprender a nadar em 3 meses, porque na prova da BIM tem natação. Daí ele falou, nossa, ele falou, eu tenho pavor de água, eu tinha, né, pavor de água, não punha o rosto embaixo d'água. E quando ele viu que eu topei o desafio, que eu fiz os 50 metros, consegui mergulhar, ele falou, eu acho que agora ela vai mesmo até o fim. E quando o primeiro concurso, né, que eu fui nomeada, que foi na prefeitura de Jacareí, que eu acho que ele foi assim, nossa, realmente não são cartas marcadas, realmente é pelo esforço. E ele que ia comigo nas provas de concurso, dormia dentro do carro, eu ia fazer a prova em São Paulo, né? Eu moro em Caçapava, 90 quilômetros de São Paulo. Então, geralmente eu ia de manhã, passava o dia todo fazendo prova e voltava à noite. E ele ia comigo e ficava dentro do carro dormindo, ou esperando, ou conversando com alguém ali, enquanto eu fazia a prova. O dia todo ele ficava me esperando dentro do carro. Ou Uau. ele ia comigo para o Rio, a gente foi para o Rio, a gente foi de um ônibus para o Rio para eu fazer a prova. Então, assim, ele era o meu companheiro, sabe? Me dava força, que falava, olha, vai dar certo, confia em você, que falava para a cidade inteira, que a minha cidade tem 100 mil habitantes só. E ele contava para todo mundo que eu ia ser auditora, todo mundo da cidade sabia que eu fazia concurso por causa dele, que ele falava. Falava muito. E o que te levou aos concursos? Você teve várias experiências, CLT, até empreendeu também, né? Por que você foi Foi. para os concursos?
Então, porque eu percebi assim, mãe e ser mulher e mãe para o setor privado, infelizmente, é um limitador. Eu sei que agora há várias políticas públicas e privadas também nas empresas, né, alguns incentivos para contratar mulheres e mães, mas quando eu trabalhava na iniciativa privada, eu sofri bastante por esse lado, sabe? Por ser mãe, promoções, até para ser, eu cheguei a dar consultoria, então até algumas consultorias para fechar contratos, mas é mãe, tem dois filhos pequenos, parece assim que os filhos eram um fardo para mim, né? As empresas achavam, e na verdade para mim os filhos era tudo, contanto que eu comecei a estudar para concurso por causa dos meus filhos. Eu até brinco que se eu não tivesse os meus filhos, eu não teria ido para a área de concurso. Porque vamos dizer, eu, mulher, mas sem ser mãe, eu até que me dava bem naquela rotina puxada do setor privado. Mas a partir do momento que eu decidi ser mãe, eu queria conciliar a maternidade com o meu lado profissional. Ser mãe, para mim, era o principal. Até ouvi de uma diretora uma vez, falou, mas você vai deixar essa empresa grande por causa dos seus filhos? Eu falei, se não for por causa dos meus filhos, vai ser por quê? Né? Meus filhos são minha razão de viver. Então, assim, eu sofri bastante isso, sabe? Eu espero que nunca ninguém passe, mas eu acho, assim, agora está sendo melhorada essas políticas privadas e públicas, mas ainda há essa discriminação meio velada por mães, sabe? Infelizmente. E outra coisa que eu pensei em fazer concurso foi que eu já estava me aproximando dos 40 anos, né? E o setor privado também, né? Tem a questão do etarismo, agora talvez até esteja mudando um pouco, mas há 9 anos atrás era bem complicado você voltar para o mercado do trabalho sendo mulher, mãe e ainda próximo aos 40 anos, por mais capacidade técnica que a gente tivesse. Então eu vi no concurso público uma oportunidade de ter uma equidade, de uma isonomia, que eu poderia ser mãe e eu não precisaria, ninguém veria meus filhos como fardos. Meus filhos seriam uma agregação da minha vida, faz parte da minha vida e o trabalho também. Né? E eu encontrei isso no serviço público. Então, para mim, assim, eu passei por eu estou no terceiro órgão público e eu pude perceber que é bem diferente. Essa questão da maternidade, da licença maternidade. Eu acho que para quem é mãe, e mulher, mãe, e que pretende ter uma estabilidade que conta muito e não queira se preocupar se você vai ser mandada embora, se você não vai ter uma promoção ou não por conta dos seus filhos, o concurso público é o melhor caminho. Eu acho assim, eu fiz a melhor escolha. Hoje eu consigo olhar para trás, apesar de tudo que eu passei, até por isso eu persisti, porque eu estudo, né? Pelo meu pai e pelos meus filhos. É isso que era meu combustível. Pelo que você passou? Como é que foi? Você começou com 38 anos, estava trabalhando, continuou trabalhando, rotina, como é que era Eu como é que foi esse comecei, começo? eu dava consultoria ainda, né? Eu ainda tinha o buffet, eu tive um buffet infantil. Então eu comecei, eu dava consultoria, eu estudava, eu tinha o buffet, várias coisas juntos, daí até uma hora que eu falei, não, tem uma tia minha já falecida, falou, você tem que focar. Se você não tiver foco, uma tia já assim, com 80 e poucos anos, já tinha esse pensamento do foco. Ela falou assim para mim: se você não vai conseguir ter nada. E você está trabalhando tanto que você não está tendo um tempo de qualidade com seus filhos, que era o que você queria. Daí eu falei: é verdade. Vendi o buffet, vendi minha casa para eu poder capitalizar meu estudo. Você vendeu a casa? A gente mudou, a gente tinha uma casa maior, só que só meu marido, né? Antes eram dois orçamentos, só meu marido. Daí, trabalhando com orçamento, a gente não tinha condições de pagar a prestação da casa. Daí a gente teve que sair dessa casa maior para uma casa menor, para não, porque a gente não queria prejudicar a educação das crianças, né? Então foi a forma que a gente achou de capitalizar até eu, até eu conseguir alguma coisa. Então, assim, no começo eu estudei bem pressionada financeiramente, eu acho que isso também me prejudicou um pouco, porque eu acho que quando a gente tem uma carga muito pesada para fazer uma prova, o emocional não ajuda.
né? Então, assim, a primeira prova que eu fiz foi TCE São Paulo, em 2017. Eu estava muito bem preparada para a prova, muito bem. Só que no momento da prova, aquela pressão de eu ter que passar de qualquer forma, eu na hora da prova, eu errei perguntas, assim, básicas, que eu não erraria. Então, eu acho, assim, foi um combustível, mas ao mesmo tempo essa pressão financeira foi um trave, sabe? Sim. De para eu começar a passar nos concursos. E como é que foi? Chegou a passar aperto mesmo? Teve que tomar decisões difíceis? É, a gente teve, eu e meu marido, que tomar bastante decisões difíceis, né? Mas sempre priorizando o bem das crianças. O bom é que a gente foi morar numa casa menor, mas era ao lado da casa dos meus pais, então a gente tinha muito mais contato com eles, né? Até eu fazia mentoria com o Alex, né? Com o Meirelles nessa época, e chegou a época de renovar a mentoria, e eu falei para ele, não consigo renovar agora, por questões financeiras, porque eu tinha que priorizar as crianças. E daí nossa, Alex é um ser humano incrível, né? Ele fez a consultoria para mim sem eu pagar nada, sabe? Foi um cara que me ajudou muito, 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 sabe? Assim, eu tenho gratidão eterna pelo Meirelles. Durante a preparação, você descobriu ter transtorno espectro autista e também superdotação, né? Isso. O que que isso significou para você? Como é que você interpretou essa notícia, novidade, já numa outra etapa de vida? E isso mudou alguma coisa ali na sua rotina, na sua vida? Como é que você se ajustou, se é que foi necessário? Então, primeiro veio o diagnóstico do meu filho, né? Meu filho também tem dupla excepcionalidade, ele também é autista e superdotado. E eu acho que o diagnóstico do meu filho foi mais difícil para mim do que o meu próprio, porque até é um mundo diferente, a gente não conhecia, não sabia nada. Meu filho sofreu bastante na escola, em adaptação. Foi um período bem turbulento e foi próximo do falecimento do meu pai, foi muita, muita informação junta. E daí, depois do diagnóstico do meu filho, que ele começou a ter as terapias, tudo, que o médico dele falou, olha, meu marido começar a perceber eu mesma que eu e meu filho a gente tinha muita coisa em comum. Só que para mim era normal, porque eu era daquele jeito. Para mim todo mundo pensava do jeito que eu pensava, era do jeito que eu era. E daí o psiquiatra falou, mas eu tive uma conversa ele, meu marido, né? Ele falou, acho legal você fazer um teste neuropsicológico, são várias baterias de teste para a gente saber, né? Porque entender se você é mesmo ou não, porque o autismo não sei se é genético ou hereditário, mas se alguém da família alguém já foi, ou alguém é, então um avô, um pai, uma mãe, um bisavô, tem um histórico familiar. E daí quando eu fiz os testes, quando eu tive o resultado, eu me deparei, assim, para mim, o que me deu a maior emoção, assim, a maior descoberta, na verdade, para mim, foi a questão da superdotação. Porque eu sempre fui rotulada meio assim, que é lerda, devagar, não entende, sabe assim. Porque por conta, como eu tenho dupla excepcionalidade, autista com superdotação, um é um pensamento arborizado, a superdotação, que você pensa muita coisa ao mesmo tempo, você tem aquela profundidade, e ao mesmo tempo tem o autismo, que é mais literal, então é como se fosse um freio de mão na dotação. Né? Então, para mim, foi assim, foi surpreendente eu ter esse diagnóstico, sabe? Foi bem. Eu comecei a entender várias coisas que eu passei desde a minha infância, de eu ser mais calada, de eu ser muito tímida, de eu não falar em sala de aula, sabe assim, umas questões, de eu não ter muitos amigos, de não entender piada, entender muito a literalidade, né, da leitura, tudo, algumas coisas que me prejudicavam no concurso, porque
O autismo, ele me prejudicava no sentido de que eu lia as questões de concurso e eu sou muito literal. Então, eu tive muita dificuldade em direito constitucional, porque, assim, para mim não tinha lógica, que o meu pensamento é bem analítico. E, ao mesmo tempo, a superdotação, muita gente fala, mas é superdotado, então você consegue aprender tudo, e não é verdade, porque o superdotado, primeiro que ele vem com uma ansiedade muito forte, e segundo que na superdotação, quando você lê algo, você se aprofunda muito. Então, às vezes, eu sempre fui muito melhor nas discursivas, porque eu poderia falar, escrever, né, as questões, do que nas objetivas. Porque quando vinha uma questão, ao invés de eu simplesmente ler a questão e falar, é isso, ser pragmática, não, eu já fazia todo, pode ser essa, mas pode ser essa também, porque eu fazia todo um desenho por trás que a superdotação faz. Então, a partir do momento que eu descobri, eu comecei a trabalhar isso, a perceber assim, como eu estudaria focada agora, sabendo que eu tinha essa dificuldade dos dois lados, como eu faria as provas. E a partir deste momento, eu acho assim, que foi quando eu comecei a ir melhor nas provas, sabe? Eu me entendi, eu consegui focar melhor, saber os meus pontos fracos e meus pontos fortes. Infelizmente você perdeu seu pai na véspera, acho que foi um dia antes ou foi no No dia de dia. uma prova, no dia de uma prova importante. E ele estava viajando com você, inclusive, né, para te acompanhar. Como é que foi esse momento tão difícil? Então, eu tirei férias, né? Daí eu tinha ficado um tempo sem estudar, porque eu estudei 9 anos, mas eu tive uns períodos paradas, principalmente depois que eu assumi um concurso escada, eu parei para dar um tempo para voltar a estudar. E quando saiu o Cefaz Ceará, como o meu avô materno é do Ceará, falei, vou fazer Cefaz Ceará. E a prova era dia 15 de agosto, era 5 dias antes do aniversário do meu pai. Então a gente falou assim: vamos para lá, fazer a prova, porque ele sempre me acompanhava mesmo nas provas, ele vai me acompanhar, e daí a gente já comemora o aniversário dele. Contanto que fui eu, meus dois meninos, meu pai e minha mãe. A gente foi para Fortaleza para eu fazer a prova e depois a gente ia passear. Mas daí, né, os planos de Deus, né, são diferentes dos nossos às vezes, né? Eu fiz a prova, eu cheguei a fazer a prova, mas meu pai passou mal, teve um AVC, tava só, nesse momento, tava só eu, ele, meus dois filhos, e ele passou mal lá nas dunas, a gente estava numa cidade, no distrito de Fortaleza, em Calcaia, não era nem na cidade, um lugar com uma estrutura um pouco precária, não tinha médico, não tinha hospital, não tinha nada próximo, eu tive o bugueiro, um bugueiro que estava lá resolveu ajudar, porque a gente fazendo massagem cardíaca no meu pai. E ele falou: Olha, eu consigo achar um postinho, um OBS com vocês, mas eu não consigo levar todo mundo no carro, porque meu pai tinha que ir deitado, porque ele já estava tendo parada cardíaca. E ele falou: Se eu consigo levar você e mais uma das crianças, seu pai. Daí meu filho mais velho, que estava fazendo massagem cardíaca no meu pai, entrou no bug, com a gente, e eu tive que deixar o meu filho mais novo sozinho lá na duna, com ninguém que ele conhecia, pra gente achar socorro pro meu pai. Ele chorando, foi assim, foi bem difícil. E a gente chegou numa UBS, mas aí foram feitos procedimentos, o SAMU demorou para chegar também, e meu pai não resistiu. Então, assim, infelizmente a gente teve que voltar para cá. Meu pai não pôde voltar. Imagino que a dor foi muito grande. Você pensou em desistir depois disso, dos concursos? Então, depois disso eu desisti, na verdade. Eu falei, não quero mais estudar, não faz mais sentido, pela forma, né? Que foi a partida dele e por ele ser a pessoa que me acompanhava, que me incentivava, não tinha mais sentido o porquê estudar. Daí eu morava em Caçapava, só que eu trabalhava na prefeitura de Jacareí. E nós decidimos, minha família, mudar, porque meu pai era muito conhecido na minha cidade, pequena, né?
E para não ter esse contato com as pessoas também, sempre perguntando, querendo saber, sabe assim, a gente já estava machucada, estava digerindo ainda tudo que estava acontecendo, e muita gente perguntando. A gente se mudou, eu, meu marido, meus filhos e minha mãe, a gente se mudou para Jacareí. E eu falei, não quero mais, não vou mais estudar. Parei. Mas daí, meados de 2022, final de 2022, saiu a aprovação para o concurso da Receita Federal. Eu falei, nossa, né? Falava tanto pro meu pai que eu ia ser auditora, que eu ia passar para auditora, vou abrir mão, né, disso. Fiquei pensando. Eu falei, conversei com meu marido, que o meu marido também sempre me apoiou muito. Ele falou, faz o que o seu coração mandar. Você acha que você tem que ir, né? Eu falei, eu acho que eu vou tentar a Receita Federal, porque eu acho assim, meu pai ia ficar triste se eu parasse tudo por conta dele. Daí eu voltei a estudar para a Receita Federal, né, focada na Receita Federal. Não passei por um ponto em direito constitucional Hum. na Receita Federal. Daí emendei para o auditor fiscal do trabalho. Foi o primeiro concurso que eu concorri como PCD, né, por causa do autismo, mas também não passei. Eu falei, nossa, não é para ser mesmo. Acho que é Deus dizendo, não, não tenta. Só que daí, na sequência, eu resolvi, assim, não sei, eu acho que eu ficava muito nervosa nas provas, sabe? Aquela pressão. Eu já não tinha tanta pressão financeira, mas eu tinha pressão assim, preciso passar, porque eu prometi pro meu pai que eu ia ser auditora, sabe aquela autocobrança? Daí eu acho assim, teve um momento que eu falei, não, assim, eu já tenho um cargo público, eu já consigo me manter, não é o que eu sonhava para mim, mas eu já tô bem, eu vou começar a fazer as provas, assim, leve. Se tiver que ser meu, vai ser meu, sabe? Eu estipulei assim. Daí eu já tava com 46 anos mesmo, eu falei, eu vou fazer até os 50. Com 50 eu me aposento. Que eu já tô já nessa levada. E daí eu comecei a fazer as provas, assim, mais leve. E foi quando eu passei. Daí eu passei em primeiro lugar, né, para analista judiciário no TRE, passei em segundo para auditor da Corregedoria de São Paulo, estou na lista do Tribunal de Contas. Então, daí começaram a vir, sabe assim? Daí eu acho que chegou a É. minha hora. Foi assim, quando Deus quis, né? Você assumiu também como técnica judiciária, TRE, né, em São Paulo, não é isso? Não, eu assumi Esse é como o analista. Eu fiz o concurso de analista. analista. Isso. Sim, eu acho que eu falei analista no início. É. E já foi uma mudança, né? Já foi um upgrade aí para você, né? De cargo Nossa, importante, foi. Muito. remuneração, tudo, né? Cargo federal. Já deu para também ficar mais tranquilo ali, né? Sabendo Com que. certeza. E agora, como é que tá a expectativa para essa nomeação? Parece que CGM é a Controladoria Geral do Município de São Paulo, é isso? Isso, é. Ela é a que está mais próxima aí de nomear. Cargo de Isso, ponta, né? Um cargo para você ser auditora, como você prometeu ao seu pai, né? foi. Eu tô, assim, eu gostei muito do TRE, sabe? Se as pessoas são muito legais, assim, um cargo. Eu acho, assim, até a hora que eu peguei meu primeiro olerite, assim, falei, nossa, agora eu cheguei onde eu queria. Sabe assim, agora, até meu marido falou, agora sim, seu esforço está sendo recompensado. Depois de tudo que a gente passou, né? Tanta coisa, né? Assim, nossa, muito, muito. 9 anos de tropeços e tudo, mas também tiveram essas alegrias, né? Foram 9 anos de concurso, fazendo concurso, 9 fazendo prova. anos. Ainda, Comecei. ainda, ainda faz, não sei se parou agora, tá só esperando. Então, eu vou esperar, não, agora que aprovou Cefaz São Paulo, eu vou ter que fazer Cefaz São Paulo, né? Vou ter que, já falei pro Meirelles, falei, olha, eu quero ser a sua companheira de trabalho, porque para a área fiscal é a cereja do bolo, né? Eu estudei para fiscal, mas aí no meio tempo eu mudei para controle, né? Eu fiz várias, nesses 9 anos, eu fiz coisas certas, mas fiz coisas erradas, mudei muito de foco, fiz TRT, fiz a BIM, sabe assim. E daí agora eu voltei pro meu foco e agora estou esperando a nomeação, né, da, da Controladoria de São Paulo.
tô próximo das vagas no TR, no TCE, São Paulo também. E vou fazer o Cefaz São Paulo para fechar, assim, daí sim eu vou me aposentar. Não quero mais fazer concurso. Daí deu. Nessa caminhada de concurseira, alguém chegou a dizer para você, ah, já passou da idade de fazer prova, esse negócio aí não é para agora? Alguém chegou a dizer, comentar Já. isso? Já. Ah, várias pessoas, né? Eu ouvi muito assim, nossa, porque eu estudei, mas quando eu comecei a estudar, minhas crianças eram pequenas, né? E eu tinha que estudar com eles brincando de Nerf, eu estudando eles. Então o pessoal falava, como é que você consegue se concentrar? Eu falei, porque ou eu estudo assim ou eu não estudo. Então, assim, eu estudava escondida dentro do carro na garagem para eles não me verem, porque eu precisava ter foco nas matérias mais difíceis, assim, para mim, eu precisava, e eu não tinha para onde eu ia me refugiar, sabe assim? Eu já cheguei assim, eu levava eles para algum parquinho para eles ficarem brincando e eu levava meus estudos, sabe assim, meus livros, para eu ficar estudando enquanto eu olhava eles brincando e fazia. Então, assim, muita gente falou para mim, ah, mas por que você começou a estudar agora também, depois que você teve as crianças? Por que você não estudou antes? Agora olha a sua idade para você. Nossa, eu ouvi bastante, sabe assim, essa questão de, tanto de ser mãe quanto da idade. Mas eu acho assim, é que eu falo, eu só comecei a estudar para concurso por causa dos meus filhos. Se não fossem eles, eu não ia estar aqui agora. Nossa, sabe assim, dando essa entrevista. Então eu comecei a estudar por causa deles. E não importa a idade que eu comecei a estudar, eu tive eles e foi quando eu comecei a pensar em concurso para dar uma estabilidade para mim, para eles, né? Porque eu tinha muito esse receio de eu estar numa iniciativa privada, imagina se eu sou demitida, eu com duas crianças, daqui a pouco eles estão na faculdade, eu não conseguia pagar a faculdade deles. Eu tinha muito esse medo, por a gente ter passado por esse problema financeiro, eu tinha muito esse receio, sabe assim, para mim, essa segurança. E o concurso público me dava. Então, assim, eu tinha até uma frase escrita em cima da minha mesa de estudo que dizia assim: quando pensar em desistir, pense nos motivos que te fizeram começar. Então, assim, toda vez que eu pensava em desistir, que foram muitas vezes, madrugadas, assim, eu pensava, não, eu tenho meus filhos, sabe assim, meu pai já falou para todo mundo que eu vou ser auditora, então assim, eu tenho que honrar a ele, sabe assim, isso que me deu um gás. E o que eu acho legal, que até nos grupos de concurseiro, assim, eu sempre sou uma das mais velhas, né, porque eu tenho quase 50 anos. E às vezes as pessoas me falam, nossa, eu vejo você estudando e eu aqui com 30 anos, 20 e pouco, tô achando que eu tô velho, que não consigo, não tenho filho, fico procrastinando. Eu falei, então, eu tô com filho, com essa idade, não tô procrastinando, tô estudando. Então, assim, por outro lado, teve isso também, sabe? Das pessoas verem assim, era diferente, né? Sim. Ana, qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje? Talvez alguém que está recomeçando a carreira, como você recomeçou, numa nova etapa de vida, alguém que sofreu algum tipo de preconceito, alguém que tropeçou muito ou está tropeçando nesta caminhada de concurseiro que não é fácil. Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir, para essa pessoa ser imparável? Olha, uma vez eu vi uma pregação, um provérbio, não lembro, que dizia assim: quando você estiver atravessando o deserto e vier uma tempestade de areia, se você parar na tempestade e não prosseguir, você vai ficar eternamente na tempestade de areia. Então, a única forma de você sair da tempestade de areia de um deserto é você prosseguir. Então, eu acho assim, todas as pessoas, né, que estão agora nessa tempestade de areia, que eu passei por ela, foi muito difícil, foi muito difícil. Sabe assim, e ficar dentro daquela tempestade, você raciocinar, enquanto você está naquele turbilhão de tempestade, daquela tempestade, eu sei, assim, que é muito difícil a gente tomar um rumo, pensar no que a gente vai fazer, mas é aquilo, a gente saber ter um foco e saber, não, eu não vou. Deus não gostaria que eu ficasse nessa tempestade de areia. Ele gostaria que eu atravessasse o deserto, né? Que até Jesus atravessou o deserto, né? Então, assim, nós vamos honrá-lo também e atravessar, fazer essa travessia. E depois
que passe essa tempestade, a hora que a gente sai da tempestade, assim, vale muito a pena. Para a pessoa não desistir enquanto está parada ali, porque há uma luz, né? No fim do túnel, há um oásis quando a gente sai desse deserto. Tá? Eu acho que é isso. Ana, muito obrigado pela confiança, pela, pela conversa aqui hoje, pelo seu tempo. Foi um prazer conhecer um pouco mais da sua história. Você é inspiração aqui para todos nós. Ficamos muito felizes de saber que o GRAM ajudou de alguma forma nessa caminhada. E estamos torcendo aí por você na Cefaz e confiantes que a nomeação na CGE virá em breve para somar aí as conquistas que você já realizou. Ah, obrigada. Eu que agradeço a confiança. Como eu te disse no começo, eu tenho uma honra. Nossa, quando eu recebi o contato de vocês, falei, nossa, deu até uma falta de ar. Falei, nossa, que honra poder participar desse programa que já entrevistou tantas pessoas importantes, né? Assim, que trazem mensagens que a gente segue, pessoas brilhantes no que fazem, né? Para mim é uma honra enorme, pode ter certeza. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário, ative as notificações, clique aí no sininho para receber em primeira mão todos os vídeos, conteúdos que nós estamos por aqui e também siga-nos no Spotify, estamos por ali, caso você prefira essa plataforma. Até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.